Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast Ligado em Saúde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os anos, milhares de brasileiros vão a óbito em decorrência dessas doenças. Mas algumas enfermidades do coração podem ser descobertas logo nos primeiros anos de vida, como, por exemplo, as cardiopatias congênitas, além de outras que surgem ao longo da vida adulta. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Monteiro. Ele é cardiologista pela Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, onde é criador do ambulatório de insuficiência cardíaca avançada, pós-graduado em insuficiência cardíaca e professor do curso de medicina da CESUPA. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Muito Obrigado pelo convite, Edna. Eu que agradeço a sua disponibilidade em estar aqui para a gente discutir essa temática tão importante, principalmente nos dias de hoje, né, doutor? E, em especial, que amanhã nós estamos comemorando, né, o Dia Mundial do Coração, não é isso? Isso, dia 29 de setembro a gente comemora o Dia Mundial do Coração, que é o dia que a gente para pensar na saúde do coração, né? É um órgão que é tão importante pra gente, Exatamente. e muitas vezes a gente deixa de lado, vai cuidando de outras coisas, vai cuidando da estética, da saúde que a gente vê, e o órgão que está ali ligado com todos os outros órgãos a gente deixa de lado. Então é um dia fundamental que a gente pensa sobre o quão é importante cuidar do coração. Exatamente. Doutor, o que são as doenças cardiovasculares? É um termo muito amplo. Então, as doenças cardiovasculares, elas chegam a ser doenças que atingem o coração diretamente ou também os vasos de outra forma. Por exemplo, a hipertensão arterial é considerada uma doença cardiovascular, que é a pressão alta. Isso. Então, ela pode atingir diretamente os vasos, causando que a pressão aumente, mas também, ao longo período, quando essa pressão ela não é tratada, ela pode causar problema no coração diretamente. Por isso que a gente fala que é uma doença cardiológica. E aí, além disso, a gente tem outras doenças causadas pela hipertensão ou por outras comorbidades ou outras situações que também são doenças cardíacas. Por exemplo, quando o ritmo ele não está batendo, quando o coração não está batendo de uma forma regular, a gente chama de arritmia. Quando existem alterações em válvulas que podem causar o famoso sopro, na verdade a válvula que é como se fosse uma porta do coração que ela regula onde o sangue fica, onde o sangue sai. E aí a gente também tem essas doenças que são dessas estruturas. Tem a insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele perde a sua capacidade de bombear. Então é um termo muito amplo. É quando o coração ele para de funcionar como deveria ser, que é bombear o sangue para o corpo todo. Doutor, quais são os fatores de risco para o surgimento das doenças cardiovasculares? Para uma doença cardiovascular surgir, a gente tem que começar a pensar no que é manter uma vida saudável. Então, quando a gente foge desse conceito, tudo vai virar fator de risco. Então, se você é uma pessoa sedentária, não pratica atividade física, mantém uma alimentação não adequada, é tabagista, e não só o cigarro convencional, mas qualquer tipo de cigarro, inclusive o eletrônico. E aí a gente vai ter outros fatores de risco, porque a gente não tem domínio, por exemplo, a genética. Então, se já vem de uma família com histórico de doença cardiológica muito importante, você tem um fator de risco a mais, deve ter uma preocupação a mais. Outra situação que a gente também tem que lembrar é, por exemplo, as doenças que estão relacionadas ao coração, a própria pressão alta, diabetes. Então, é um conjunto de situações que a gente tem que fazer com que sejam controladas. Desde manter uma alimentação adequada, manter uma atividade física regular, controlar as doenças que são controláveis para fazer com que o coração não se estresse e não tenha esse prejuízo a longo prazo. E vale ressaltar que o diabetes e a pressão alta são doenças praticamente, né, que influenciam diretamente, né, nessa complicação do coração, né? Com certeza, eles agem no coração de todas as formas. Então, vai agir tanto fazendo com que ele trabalhe de uma forma irregular, precisando de uma pressão maior para bombear o sangue, ou um estresse maior, como também ali dentro, no ponto de vista mais micro, aquela coisa celular mesmo. Por exemplo, o diabetes, ele faz com que tenha uma desregulação do corpo como um todo. Então, são doenças que elas andam juntas, na maioria das vezes, e elas devem ser controladas para fazer com que não só o coração sofra, mas também o rim, o cérebro, os olhos. Então, está sempre muito ligado às duas doenças e elas atingem os mesmos órgãos. A todos os grandes órgãos, né? Isso. Doutor, falando especificamente de alimentação, qual que é o tipo de alimento mais prejudicial para o coração? O que é mais prejudicial são as comidas processadas. Elas vão vir com muito teor de sal, de sódio,
muitas vezes com muita gordura, e aí você associa isso também a frituras, a consumo de frituras, gorduras que são chamadas gorduras saturadas, uma alimentação que ela é rica em sal, sódio e pobre em potássio, então aquela pessoa que ela não consome saladas, leguminosas, muito ultraprocessados e processados de maneira geral. Por outro lado, também tem a alimentação que vai ser prejudicial, causando alteração no colesterol, que é a gordura que fica circulando no sangue, e quando ela aumenta também pode causar uma doença no coração, principalmente um infarto. Então a gente tem que manter sempre uma pirâmide alimentar, que é muito famosa. Então, que essa pirâmide ela tem na sua base os alimentos que a gente deve consumir com uma maior quantidade e vai diminuindo, ou seja, a gente tem que diversificar a dieta sem pesar no que causa mais prejuízo, principalmente gorduras e alimentos ultraprocessados. E a carne vermelha, aquele churrasquinho, Não é um problema direto pro coração, entendeu? Talvez pro rim seja um problema maior, mas pro coração não é um problema direto. O problema é como ela é feita. Então, se é uma carne vermelha gordura, frita, né? na gordura, aí vai ser um problema, entendeu? A própria gordura do que vem na carne vermelha ou algum outro tipo de carne, se consumido em excesso, também vai ser um problema. Então, a carne ela pode ser consumida do ponto de vista do coração. Mas tudo de forma sem excesso, né? Seguindo a nossa pirâmide, seguindo o que cada um lá na sua quantidade. O ser humano ele é onívoro, né? Então ele tem que comer de tudo. Então você não pode manter uma dieta rica em uma coisa e sem nada de outra coisa. Então, manter o máximo de frutas que a gente puder, o máximo de salada que puder, diminuir o número de carboidrato, porque também vai gerar um aumento do colesterol, da diabetes. E carboidrato é tudo, não é só o açúcar. Falando de macarrão, de arroz, tudo isso vai virar açúcar também no corpo. Então, é ideal que faça um acompanhamento nutricional, fazer com que tenha uma alimentação mais saudável possível, para evitar que essas doenças surjam. E quais os principais sintomas das doenças cardiovasculares? Ela pode vir desde uma doença que não causa nenhum sintoma e já surgir com uma doença já grave, por exemplo. Tem um infarto do miocárdio que as pessoas nem têm, são assintomáticos, né, doutor? Em algumas vezes, sim, principalmente mulheres. Exatamente. E aí, por exemplo, a pressão alta, ela não causa sintoma. Então, o normal da pressão alta, uma pessoa hipertensa, ela não ter sintoma. Então, muitas vezes a pessoa vai na urgência falando, eu tô com dor de cabeça, deve ser minha pressão. E ao contrário, a dor de cabeça tá fazendo a pressão subir, não a pressão que tá fazendo a dor de cabeça. Outras doenças, a gente pode ter alguns sintomas, por exemplo, a arritmia pode dar palpitação, que é aquela sensação do coração batendo fora do ritmo, ou até o desmaio, ou a sensação de desmaio que a gente chama de síncope. A insuficiência cardíaca, que é quando o coração já está falhando, já está ficando mais fraco, pode inchar as pernas, pode dar o cansaço, pode dar dificuldade para deitar. Algumas pessoas acordam à noite com sensação de afogamento. Então, vai desde uma doença que ela não tem sintoma nenhum, ou diversos sintomas que atingem o corpo de uma forma global. Então é muito, muito amplo. Qualquer alteração, seja ela de falta de ar, de inchaço, de sensação de palpitação, de desmaio, deve ser avaliado por um cardiologista, porque pode estar relacionado a uma doença do coração. Você você tocou num assunto importante, porque assim, geralmente as pessoas associam o braço, uma dor no braço ou alguma coisa relacionada ao coração. Mas o infarto, geralmente, ele vem com uma dor de cabeça, uma dor no estômago também, né? Aquela sensação também aqui, né? Na mandíbula. Isso. E geralmente as pessoas, elas não associam. Então, é bom ficar atento a alguns sintomas que são estranhos fora do dia a dia, né? O infarto em si, ele tem uma sintomatologia que a gente fala que é típica, que é o que acontece na maioria das pessoas, que seria essa dor em aperto, na região mais para a esquerda do coração. E essa dor ela pode ir para o membro superior esquerdo, que é o braço esquerdo, pode ir para a mandíbula. Mas ela vem associada ou às vezes ela nem vem e já vem só esses sintomas que a gente citou há pouco? Pois às vezes o típico seria essa dor, que é em aperto e vai para o braço, vai para a mandíbula, é causado depois de um estresse ou de um esforço. Mas tem um grupo de pessoas que não tem esses sintomas, que a gente fala que é equivalente anginoso, que ou seja, é como se tivesse tendo um infarto, mas com outros sintomas. E que é esse grupo que a gente tem que sinalizar mais? Mulheres, paciente diabético e idosos. Então, eles podem infartar sem dor no peito, só com aquela sensação de enjoo, às vezes uma pressão no braço, às vezes uma pressão na mandíbula, um mal-estar, uma tontura. Então, é um grupo que tem que ter sempre cuidado. Por muitos anos, falava, a mulher não infarta. Mas, na verdade,
A mulher infartava e não descobria, só vinha descobrir depois quando o coração já estava fraco. Então a mulher, ela infarta, a gente sabe que infarta, ela tem fatores de riscos importantes, por exemplo, o estrógeno, que é o hormônio da mulher, quando a mulher chega na menopausa, que para de produzir, ele vai cair. E aí ele é protetor para evitar com que aconteça esses eventos, essas alterações do coração, essas doenças. Então, a gente já tem uma situação que é fisiológica, que é da mulher, que vai acontecer com todas as mulheres. Uhum. Então, hoje a gente já muda a forma de pensar sobre o infarto. O protocolo a gente também, sabe que né? mulher realmente infarta, e infarta num número bem significativo, na verdade. Então, tem que ligar o alerta, tanto o homem quanto a mulher. Homem, epidemiologicamente, no número falando, ainda está um pouco acima, mas a gente sabe que a mulher também está chegando ali próximo também. É bom ficar atento mesmo, né? Principalmente nós mulheres que tem essa questão aí de sermos assintomáticas em algumas situações, né? Não é o tradicional. Exatamente. Em relação à prevenção, como é que se pode prevenir essas doenças cardiovasculares? Alimentação, exercício físico, além disso? Você vai prevenir fazendo aquilo que eu estava falando sobre o que pode causar, né? Então, você vai tirar os fatores de risco. Você tem que fazer atividade física, e é uma atividade física regular. Muita gente até confunde, por exemplo, dona de casa. Fala, não, mas eu faço atividade física porque eu limpo a casa de dia e aí já é uma atividade física. Não é. Porque essa atividade física ela precisa ser de uma intensidade contínua. Então, você tem que se preparar, pegar seu tempo e começar e fazer na mesma intensidade até o final. E no mínimo 150 minutos por semana. Então, você tem que estar nessa atividade contínua, 150 minutos por semana, até uns 300 minutos, que é o que fala que é recomendável, para você ter algum benefício. Então, se você faz 50 minutos 2 vezes por semana, você está fazendo atividade física. É melhor do que não fazer, mas não chega a ser uma quantidade suficiente para ter algum efeito de diminuir a possibilidade de ter uma doença no coração. Outra situação é a própria alimentação, que deve ser ajustada de uma forma saudável, né? E também a gente está falando de doenças. Então, se a gente tem uma pressão alta, tem que controlar essa pressão. Se tem diabetes, tem que controlar essa diabetes. Quem é tabagista tem que parar de fumar. Não existe saúde com cigarro associado e nenhum tipo de cigarro. O álcool? O álcool a gente sempre aconselha a diminuir o máximo possível. Em situações que ele é um consumo muito exacerbado, aí ele pode ter um efeito direto para o coração. E lembrando também que o álcool ele interfere nas medicações. Então, se é um paciente hipertenso que tem pressão alta, se ele consumir álcool com regularidade, aquela medicação, no momento que ele está consumindo álcool, provavelmente não vai estar agindo da forma que deveria. E o álcool por si só, ele pode também afetar o músculo do coração, a saúde do coração. Ele pode fazer com que tenha uma morte celular das células do coração e gerar insuficiência cardíaca, que é o coração grande e o coração fraco. Então, a gente também tem que estimular um consumo adequado não. Na verdade, tem que estimular a não ter um consumo exacerbado de álcool. Também drogas, a gente tem que estimular não fazer uso de drogas. Eu falo de drogas ilícitas, principalmente cocaína, anfetamina, que está direcionado diretamente ao caso de doenças cardiovasculares, mas também drogas que são utilizadas para performance, por exemplo, anabolizante. Eles são diretamente relacionados. Né? É um grande problema, porque existem várias formas das pessoas conseguirem. Elas estão buscando uma performance, um corpo mais saudável, entre aspas, mas na prática, o que a gente não vê é que lá dentro do próprio coração, essa medicação, quando ela é feita de forma irregular ou não acompanhada com seriedade por um profissional, ela pode te dar muito mais prejuízo do que benefício. É tanto que a gente vê tantos e tantos casos de atletas fisiculturistas ou quem tem um hábito de treino para essa massa muscular e, na maioria das vezes, está relacionado ao uso de anabolizante. Constantemente, né? E, doutor, em relação a morte súbita e infarto, a gente tem notado aí um número muito grande, principalmente de jovens, com mortes assim, de repente, né? E aí, o que se pode associar a isso? O infarto é o mesmo que morte súbita? Eu queria que você explicasse essa diferença e por que tem acontecido muito esse número de mortes em decorrência
doença cardiovascular, digamos assim? Já existia, já é uma predisposição? Primeiro a gente tem que conceituar o que é morte súbita. Morte súbita é uma situação que uma pessoa está bem, está sem nenhum sintoma, sem nenhuma doença, e ao fazer alguma atividade ou não, morre de uma forma inesperada. Ou seja, tem uma doença grave de uma forma inesperada. Na maioria das vezes está relacionada ao coração, seja um infarto ou seja alguma arritmia grave daquele momento, mas também pode ser alterações no sistema nervoso, no cérebro, por exemplo, um aneurisma que rompeu. Pode ser problemas no pulmão, em diversos órgãos podem causar a morte súbita. A gente está falando do infarto, que é um dos principais causas. E aí é diferente, porque o infarto ele pode levar à morte súbita, mas nem toda morte súbita é causada por um infarto. O infarto ele acontece quando há uma obstrução na artéria do coração, que a gente chama de coronária, que irriga a parede do coração. E aí há uma obstrução por uma placa de gordura de uma forma abrupta. E aí acaba que aquela célula que está após essa obstrução não vai mais receber sangue, não vai mais receber oxigênio nem nutriente. Consequentemente, ela começa a morrer. E quando esse infarto ele acontece de uma forma muito extensa, muito ampla, em vasos muito grandes, aí ele pode levar a uma morte súbita, porque o coração não teve tempo de se adaptar, de conseguir viver sem aquele sangue que deveria, né? E o que é que pode estar causando isso? Primeiro, a gente tem uma população que ela está envelhecendo. A gente tem uma população que não tem o hábito de ir a um acompanhamento médico, seja ele um cardiologista ou não. Pessoas que começam uma atividade física sem saber realmente o que é que tem. É muito comum eu receber pacientes. A importância de iniciar uma atividade física com uma orientação médica, né? Exatamente. Eu recebo pacientes, muitas vezes, após os 40 anos, que nunca passaram por um médico. Então, assim, a gente nasce com coração e a gente tem coração. Tem pessoas que chegam numa idade de adulto, já um adulto já com quase senhor, idoso, e nunca passou por um cardiologista, só vai porque está preocupado, e isso a gente tem que mudar. Porque, por mais que a pessoa não sinta nada, ela pode ter as alterações cardíacas silenciosas ou alterações que podem ser do ritmo, pode ter uma arritmia que ela nunca descobriu e só vai descobrir quando faz o que a gente chama de check-up. Então é muito importante que essa cultura ela seja amplificada. Então a gente está falando de pessoas que vão fazer atividade física, por mais que sejam jovens, tem que passar por uma avaliação clínica para saber se realmente ela está segura para fazer aquela atividade física. A gente, na maioria das vezes, recomenda que faça e a atividade física é saudável. Mas você tem que saber se o seu coração está preparado para essa atividade física, que é o estresse, né? E é importante salientar também, porque a gente vive num mundo que é repleto de fake news, que sempre quando tem morte súbita ou algum caso assim associado, as pessoas já ficam relacionando a vacina, a situação da vacina da Covid, e é uma oportunidade também para a gente falar sobre isso, porque não há comprovação nenhuma que a vacina ela cause essas doenças de uma forma tão expressiva. O que a gente tem de comprovação é que a Covid em si causa essa doença. Então a gente está falando de uma doença que surgiu, a gente de 2020 para cá, que foi quando surgiu a pandemia, fomos expostos a esse vírus, então a população de maneira geral, todo mundo já foi exposto. Então a própria infecção, por menor que ela tenha sido do ponto de vista respiratório, por menor que sejam os sintomas no momento da infecção, ela pode ter causado complicações do ponto de vista cardiológico. Então essas pessoas que foram infectadas, ou seja, qualquer um de nós, porque todo mundo já nessa altura já teve contato, é mais um motivo para procurar um cardiologista, porque ela pode ter acelerado alguns processos de acúmulo de placa, pode ter causado algum tipo de arritmia, alguma inflamação no coração, e também deve ser investigado. Então, as pessoas culpam a vacina, mas quando na verdade a gente tem diversos outros fatores. E também essa população ela está seguindo hábitos de vida menos saudáveis, ou seja, alimentação menos regular, pouca atividade física, pessoas mais sedentárias, ficam muito tempo no celular, com pouca atividade, uso de substâncias e também do próprio cigarro e cigarro eletrônico. Tudo isso vai se somando e a gente vai ver cada vez mais pacientes com morte súbita sofrendo do que a gente está vendo. Sim. E tem uma idade específica, doutor, para procurar? A partir de que idade você deve ficar atento a procurar um cardiologista? Existe uma idade específica? Os jovens precisam ficar atentos também a isso?
De maneira geral, todo mundo tem que passar por uma avaliação médica. Então, mesmo aquele paciente pediátrico, aquela criança, ela tem que passar no pediatra, ele vai fazer o exame físico, vai ver se tem alguma alteração. Se for necessário, ele vai te caminhar para um cardiopediatra. Mas a gente sabe que paciente pediátrico, a criança, ela não tem infarto, é muito raro acontecer. Então, não é uma preocupação muito grande, mas existe arritmia, existem outras alterações que ela tem que investigar. Pode se complicar futuramente também. Que podem complicar. Mas, de maneira geral, a gente falando de paciente adulto, o ideal é que todo mundo, a partir dos 18 anos, faça uma avaliação clínica para buscar essas alterações que a gente não percebe. E quando ele chega ali por torno de 35 a 40 anos, isso se torna uma forma contínua, que a gente chama de check-up, ou seja, se cria um hábito de realmente procurar um médico, procurar um cardiologista, pelo menos anual, ou dependendo do que for achado, a gente vai diminuindo essa frequência, mas a partir dos 40 anos é fundamental que a pessoa procure um médico, porque é quando a gente vai ter a maior chance de ter uma pressão alta, de ter uma diabetes, de ter as doenças do coração de uma forma propriamente dita, e tem que ser criado um hábito, assim como a mulher ela tem que ir anualmente ao ginecologista, qualquer pessoa teria que ir anualmente a um médico cardiologista, um médico clínico de confiança. Ou seja, cuidar, porque o diagnóstico precoce em qualquer doença é fundamental, né, doutor? Eu sempre falo que a prevenção é a palavra, e a gente previne de diversas formas. A gente previne desde o momento que a gente tenta não ter a doença, fazendo com que a gente tire os fatores de risco, fazendo com que tenha uma saúde, uma qualidade de vida mais adequada, mas a gente também vai prevenir quando a gente detecta as doenças de uma forma mais precoce. Isso. Porque nesse momento a gente vai fazer as medidas e os tratamentos adequados para a pessoa não evoluir com as formas mais complicadas das doenças do coração. Exatamente. Doutor, no caso do infarto, existe algum sintoma específico que antecede a pessoa horas do infarto? Para que ela já fique atenta, no caso, eu vou logo procurar um médico porque eu estou sentindo que isso aqui não está bem. Pode ser que não seja horas, mas é muito comum as pessoas já virem assim a mais de horas ou dias sentindo um desconforto quando vai fazer algum esforço. Sobe uns 2 andares de escada, já se sente mais cansado, já sente uma dor. Vai andar uns 2 quarteirões, já fica mais indisposto. Então, aquela pessoa que sem nenhuma explicação, começou a se sentir cansada ou tem alguma dor no peito, ela deve ser investigada. Então, não dá para esperar para ter um infarto em si. Às vezes, ele chega e, de fato, nunca aconteceu nada antes, nunca sinalizou antes. Mas, quando a gente vai procurar nas pessoas que já infartaram, a gente descobre que já tinha indícios que poderiam infartar, seja os fatores de risco, seja as alterações de colesterol, de pressão alta, de tabagismo muito importante, a diabetes, isso já seria um indício que pode levar a um infarto, ou seja, esses sintomas que por muitas vezes passa desapercebido, as pessoas relacionam com uma outra coisa, mas já pode ser ali uma situação de um infarto podendo surgir. E aí a gente está falando de infarto em qualquer instância, fulminante, porque existe uma diferença, o fulminante, o infarto, aquele que ainda dá tempo de a pessoa chegar no pronto-socorro para ser... porque existe também esse tempo. Quanto mais ágil for para se buscar um atendimento médico, maior a chance de vida, né? Exato. E tudo vai depender de quantos vasos foi acometido, ou quão importante esse vaso é para o coração. Uhum. Então, pode ser que tenha sido num vaso pequenininho, que leva pouco sangue, que poucas células ou pouco músculo necessite dele. Mas pode ser que aconteça em vários vasos. Então, nesses casos, é mais grave, é o que pode acontecer um infarto fulminante. Uma porcentagem significativa não tem a chance de chegar no hospital, acaba tendo um infarto fulminante falecendo em casa, ou onde ele estiver. Mas com o avançar da medicina, a gente acaba que hoje a gente consegue ter um tratamento do infarto mais adequado. Mas é importante que essas pessoas identifiquem os possíveis sinais, as possíveis alterações que sinalizam um infarto e procure a urgência. Quanto mais rápido, como você falou, quanto mais rápido ela chegar lá, tem uma palavra uma frase que a gente fala na cardiologia, que tempo é miocárdio. Miocárdio é o músculo cardíaco. Então, numa situação de infarto, quanto mais rápido você for, maior a chance desse músculo não morrer. E isso é fundamental. E a gente fala de ser fundamental não só para salvar a pessoa daquele cenário, mas quanto mais tempo ela ficar para ir para lá,
maior a chance do músculo morrer e a pessoa ter a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Então está tudo muito relacionado, desde os fatores de risco até o infarto ou até a doença final, que seria a insuficiência cardíaca. No caso dessas, toda pessoa que infarta, como você falou, algumas já tem uma doença ali existente, outras não? Pode ser que a pessoa nunca sentiu nada e de repente ela tem um infarto. Ela tem uma doença existente, só que ela não sabe, né? Então, por não ter feito as avaliações, então, por exemplo, ela pode ter um colesterol alterado há anos, não causa sintoma. Então, o primeiro sintoma que ela vai ter vai ser um infarto. Então, são as doenças que a gente chama de doença silenciosa, e aí vai enquadrar novamente a pressão alta, colesterol alterado. São doenças que a gente só vai descobrir se a gente for fazer uma avaliação clínica, se a gente fizer um laboratório, se a gente fizer uma avaliação com o médico para ver sua pressão, que não tem como você determinar por sintomas. Então, ela já tinha alterações que poderiam levar ao infarto e deveriam ser controladas há anos. E passa anos sendo exposta àquela mesma alteração sem controle. Você falou aí do colesterol, que é uma situação em que a gente pode diagnosticar num simples exame laboratorial, né? Aí vai se deixando, você não faz um exame, né? E aí, até que ponto o colesterol ele pode implicar na questão do coração se você não cuidar? Está relacionado 100% à saúde do coração do ponto de vista do infarto, porque para a gente ter um infarto, para formar aquela placa de gordura, esse processo ele dura anos. E aí, esse colesterol ele vai se acumulando na parede do vaso, no coração, e vai se acumulando, e vai obstruindo, e vai aumentando essa placa, até que chega um momento que essa placa ela se descola e vai mais para frente e faz a obstrução de fato. É como se fosse um cano que obstruísse. Então, como não vai água para casa, que seria o destino final da água, aquela parte do coração que ficaria depois da obstrução também não vai receber sangue, não vai receber oxigênio e vai morrer. Então, o colesterol ele deve ser adequado às doenças associadas do paciente. Então, se o paciente ele tem pressão alta, a gente tem um valor que tem que manter esse colesterol. Se ele já tem uma diabetes, esse valor é um pouco mais baixo. Então, cada paciente, a gente tem que calcular o risco dele desenvolver essas placas e controlar esse colesterol da forma adequada. E o ataque cardíaco, doutor? Qual que é a diferença do ataque cardíaco? O ataque cardíaco é como se fosse um sinônimo de infarto. É como se a dor no peito que pode levar à morte de uma forma abrupta. Então, está tudo ali meio no mesmo círculo. Ataque cardíaco, arritmia grave, morte súbita, infarto. Então, são situações que são situações mais graves e abruptas na cardiologia, que a gente tem que agir de uma forma muito rápida e levar para a emergência o mais rápido possível, porque qualquer uma delas podem levar à morte quando não controlada a tempo. Nessa situação de atendimento de urgência, qual o principal protocolo? Porque, assim, não dá muito tempo de você investigar o paciente. Enquanto tem uma equipe, claro, investigando se ele é hipertenso, se ele tem diabetes, enfim, enquanto a outra equipe está tentando salvar o paciente, como é que acontece isso para esse atendimento para ser tão ágil, visto que você trabalha num setor que realmente está ali naquela dinâmica direta de atendimento com o paciente? Como é que é feito esse atendimento para a busca de salvar a vida desse paciente? Ele começa a partir do momento que a gente já investiga e conversa com o paciente, para saber o que é que ele está sentindo, desde quando ele está sentindo, quando ele chega acordado e consciente, a gente começa com essa investigação de conversa mesmo em exame físico. O principal exame que a gente tem na cardiologia é o eletrocardiograma, que eles são os traçados, que ele vai dizer várias coisas para a gente. E aí, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, seja por eletrocardiograma ou por alguns exames laboratoriais na emergência, a gente consegue direcionar o tratamento de forma adequada. E esse tratamento por infarto, por exemplo, ele pode ser de diversas formas. Existe tratamento por infarto com os stents, que é como se fosse lá naquela obstrução, naquele vaso que está obstruído, e soltasse uma molinha, um balão, que empurre e abra o vaso. Essa é uma das formas que mais cresceu e que a gente consegue fazer com mais segurança para o paciente. Em algumas situações vai ser necessário fazer a revascularização, que são as pontes, que é fazer com que o sangue passe pelaquela obstrução e vá para depois da obstrução. Sim. E o último caso é quando a gente trata tudo isso com medicação. Então o paciente ele vai fazer diversas medicações para evitar com que essa placa aumente ou outras placas de gordura aumente e estabilize o paciente da melhor forma possível. Então,
É importante que o paciente chegue na urgência, na emergência, quando ele sentir esses sintomas, o mais rápido possível. Sentiu dor no peito, sentiu mal-estar, fraqueza, mulher, diabético, obeso, esse pessoal tem que ir na urgência quando se sentir mal. Não dá para ficar tomando um sorrisal, tem que ir na urgência para saber. Complica mais, né? E a melhor coisa é que vá, seja descartado e volte para sua casa com segurança do que ficar na dúvida em casa. Porque a partir do momento que ele chega lá, a gente consegue fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado para ele ter a maior chance possível de sobreviver. Doutor, em se falar em especial de mulheres que são assintomáticas também em alguns casos, né? Teve uma situação também de uma pessoa que foi a uma consulta de rotina com o cardiologista, fez esse exame, o eletrocardiograma, né? Uhum. E lá foi constatado essa pequena obstrução. E aí o médico perguntou se essa pessoa teve um infarto. Ela disse, não, nunca tive infarto, não. E aí, mas como assim? Ou seja, é aí que entra a situação também de uma dor, de algo que surge assim, um mal-estar, que a gente já acha que é só um mal-estarzinho, é só um esforço, alguma coisa, mas realmente a importância de se buscar um cardiologista, independentemente de qualquer sintoma, justamente, ou um sintoma anormal, para você descartar, ou então tratar uma doença ali que já esteja instalada, né, digamos assim. Aí quando a gente percebe alguma alteração no eletro, a gente tem uma infinidade de exames na cardiologia que pode realmente ir mais a fundo, ver se realmente aconteceu um infarto, se teve alguma alteração grave, ou se não, porque nós não somos perfeitos. Então, um ou outro vai ter uma alteraçãozinha no traçado, que não quer dizer que tenha uma doença de fato. Uhum. Apenas foi formado dessa forma, desde quando nasceu já deveria estar dessa forma, também. Entendeu? Então, por isso que é importante também que as pessoas vá o mais rápido possível para um médico, o mais cedo possível, mais jovem, porque ele vai ali com 17, 18 anos, faz uma avaliação clínica, faz um eletro, viu que não tem nada, a gente sabe que ele está saudável, não tem nada. Se surgir alguma alteração quando ele tiver 35, 40 anos, a gente já vai ter como comparar e saber. Não, realmente ele não tinha nada quando ele tinha 18 anos e agora está alterado. Então, bora ligar um alerta maior. Assim como o contrário também é verdade. Então, ele vai lá, jovem, não está sentindo nada, mas percebe que tem uma alteração no eletro, é investigado, viu que não é nada de fato, foi só uma malformação, alguma coisa que surgiu ali diferente da maioria das pessoas. Uhum. Então, mais para frente, se ele tiver alguma coisa, a gente já vai saber que essa alteração não está dizendo nada. Mas aí outros exames podem dizer. Em relação ao tratamento medicamentoso, doutor, quais são as medicações mais, assim, no caso, para uma pessoa que já tem uma doença, geralmente você já tem aquela orientação para ficar tomando um remédio contínuo, digamos assim, ou não? Vamos cuidar só da alimentação, só do exercício físico? Não, a gente tem uma gama de medicação que pode ser utilizada em diversas situações. Uhum. No infarto, por exemplo, a gente vai usar medicações que vai controlar o colesterol, que vai fazer com que o sangue não coagule novamente, evite com que tenha uma nova placa. Na arritmia, existem as medicações antiarrítmicas que vão fazer com que o ritmo do coração ele seja mantido e regular. Na insuficiência cardíaca, a gente tem uma infinidade de medicações que fazem o coração bater de uma forma mais adequada, evite o estresse cardíaco. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico e saber tratar da forma adequada, não é só fazer o diagnóstico. Então, cada paciente, mesmo dentro da mesma doença, vai ser mais indicado fazer um grupo de medicação, outros pacientes vai fazer um outro grupo de medicação, e a maioria das vezes eles vão ser de forma contínua. Por exemplo, paciente que tem colesterol alterado. Por que o colesterol altera? A gente consome colesterol na dieta e precisa eliminar o que está em excesso, certo? Mas chega um certo momento da vida que nosso metabolismo ele já não tem a mesma capacidade de fazer essa balança funcionar da forma adequada. Ou seja, ou começa a absorver mais colesterol do que deveria, ou começa a eliminar menos do que deveria. E aí a gente tem um grupo de medicações que vai fazer justamente isso. Fazer essa balança ficar equilibrada. Auxiliar o nosso metabolismo a funcionar da melhor forma. Então, se você tem a indicação de iniciar o tratamento com uma medicação para colesterol, não pare por conta própria. Porque na maioria das vezes, quando você para, seu metabolismo já vai tá alterado ali de base. Então, você vai parar, daqui a uns 3, 6 meses vai voltar ao que era. Então, medicação para colesterol, principalmente, é um exemplo que eu sempre falo,
na maioria das vezes você vai começar a tomar e vai precisar tomar por muito tempo ou para sempre, porque o seu corpo ele precisa dessa ajuda para fazer o que ele fazia antes. Sem ajuda, ele conseguia manter você no nível adequado de colesterol, mas agora ele precisa dessa ajuda. E aí, associado a isso, a gente sempre vai estimular a atividade física, sempre vai estimular a uma dieta mais saudável possível para fazer com que as medicações ajam da forma que devem agir. No caso do colesterol, que você tem citado muito, deu uma alteração no colesterol. Esse remédio contínuo que você acabou de falar, ele, por exemplo, vamos tomar só uma medicação por um mês, uma semana, faça atividade física, não tem como baixar, tem como reduzir, não. Só se estiver muito avançado, que realmente a pessoa vai ter que ter prolongar a medicação, não é isso? Não, é porque assim, quando chega um paciente com colesterol alterado, a gente tem que saber qual é o risco desse paciente ter um infarto, por exemplo. Uhum. E aí isso vai levar em conta vários fatores, se o paciente fuma, se ele tem pressão alterada. E aí, dependendo desse risco, é até uma calculadora que a gente deve utilizar, dependendo desse risco, a gente vai ter as estratégias. Então, se o paciente é jovem, está com colesterol alterado, mas não está tão alterado, nunca fez nenhum tratamento, a gente pode primeiro tentar a dieta e a atividade física. Caso não controle, continue subindo o colesterol, mais para frente a gente vai iniciar a medicação. Agora, o que acontece? Por exemplo, paciente que já infartou, que já teve um AVC, esses pacientes têm que ter um valor de colesterol muito baixo. E aí, por mais que ele faça atividade física e faça dieta, quase sempre ele vai precisar de uma ajuda para manter esse colesterol mais baixo. Então, a gente tem que individualizar sempre. Tem que ver qual é o risco desse paciente tem de ter uma doença de fato e o que é que ele tem associado e quanto ele precisa controlar esse colesterol para poder indicar ou não a medicação. Sim. Em casos cirúrgicos, doutor, quais são os casos que realmente necessita de uma intervenção cirúrgica? Existem alguns casos de infarto mais extensos ou mais graves que acometem várias artérias, várias coronárias. Aí o melhor tratamento seria cirúrgico. Existem casos que a válvula do coração, que são as portas que eu falei, que vão regular o sangue que sai, que entra, onde é que vai ficar em cada cavidade. O coração tem 4 cavidades e cada uma tem que estar no seu local certinho. Lugar. E aí eles são divididos por portas. E essas portas, às vezes, elas começam a ficar enrijecidas por cálcio ou endurecidas, ou elas começam a perder a capacidade de fechar. Então é uma situação também que deve ser considerada cirurgia quando o paciente começa a ter sintoma. Arritmias não é uma cirurgia de fato, mas existem procedimentos que fazem com que aquele local que está fazendo o descompasso do ritmo do coração, que aquele local ele seja corrigido e pare de fazer esse estímulo. Então, tem diversas situações que a gente vai além da medicação para controlar de uma forma mais definitiva e realmente fazer com que esse paciente consiga ter uma saúde melhor. E a questão do marca-passo, ele é indicado em que situação? O marca-passo ele é um tipo de arritmia, que o coração ele começa a bater de uma forma muito devagar. E aí, ou desregulada. É como se o sistema do coração, a gente faz uma analogia a uma rede de distribuição de energia, sim, onde vem da hidrelétrica, vai para a rede até chegar na sua casa, é como se fosse a mesma coisa. Uhum. E aí esse sistema de distribuição ele começa a ficar envelhecido, já não passa aquele estímulo elétrico da mesma forma. E aí o marca-passo ele vai entrar justamente para fazer com que regule, seria como se fossem uns novos fios tanto para gerar o estímulo de uma forma mais eficaz em alguns casos, ou passar esse estímulo de onde é gerado para o final do coração, onde ele deve chegar. Então, a gente usa na maioria das vezes em paciente com a frequência cardíaca muito baixa, que começa a ter desmaios, fraqueza, mal-estar. Então, o marca-passo entra nesse cenário aí. A questão do marca-passo, né? O paciente tem que ter uma carteirinha, né? Porque tem a questão também das portas dos bancos detectarem e haver algumas situações constrangedoras para o paciente, né? Exato. É porque o campo eletromagnético que é formado nesse sistema de segurança, ele pode desregular o marca-passo. Então, aquilo que está regulado para bater numa frequência, bater certinho, ao passar por esse campo elétrico, seja no banco, seja no aeroporto, pode desregular. Então, ele deve mostrar a carteirinha, deve andar com ele o tempo todo, assim como anda com o RG, esses pacientes eles andam com a carteirinha do marca-passo também.
Porque quando chega nessa situação de precisar passar por uma segurança, eles têm que mostrar e passar por uma outra porta e ser revistado de uma outra maneira. Nossa, mas é toda uma situação para o paciente, né? É uma situação, mas eles acabam se Eles se acostumando, acostumam. porque é um mal que vem para o bem. Então, ele ter um marca-passo vai fazer com que ele se sinta seguro para fazer uma atividade física, para evitar com que ele desmaie na rua, quebre um osso. Então, acaba que já está mais disseminado, o constrangimento ele acaba sendo menor, porque as pessoas já são preparadas Exatamente. para saber que se tem marca-passo, tem essa carteirinha, elas devem passar por outro lado, porque pode desregular o marca-passo em si. O marca-passo ele tem um tempo determinado para ter que ter uma manutenção, digamos assim, ou não? Colocou o marca-passo, ele tem uma durabilidade faz com que o paciente tenha uma vida normal depois. É em média 10 anos, mas não precisa trocar o marca-passo inteiro. Troca como se fosse só a pilha, entendeu? Depende muito de quanto o paciente precisa desse marca-passo. Às vezes coloca ele só para quando o coração deu umas falhadas ali na frequência, ele entra. Então não é todo o tempo. Agora já tem paciente que não, que já todo o tempo a frequência é muito baixa. Ele tá lá todo o tempo estimulando. Aí baixa mais um pouco a durabilidade. Mas não é do sistema inteiro, é só do gerador que a gente fala, que é só a pilha. E aí o paciente ele começa a ir em acompanhamento anual, semestral, com o médico que vê a leitura, vê como é que está essa energia, se ainda dá mais tempo, ele diz um prazo médio para fazer essa programação e essa troca da bateria de uma forma segura. Então hoje é um equipamento cardiológico que evoluiu bastante. Tanto do procedimento em si, é um procedimento bem tranquilo para ser colocado, quanto do acompanhamento, que na maioria das vezes ele dura bastante tempo, ele consegue ser programado com uma segurança para não precisar ser uma situação de urgência de novo. Ele vai lá, programa, interna, faz a troca com segurança, e aí ele é bem seguro, sim. E a ciência e a tecnologia a favor, né, do universo. Em relação a isso que a gente está falando, a cirurgia robótica é usada também na cardiologia? Na cardiologia ela ainda não tem um espaço muito amplo. A gente está falando de um órgão que ele é cinético, né? Delicado. E quando vai fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, o coração ele é retirado de fato ali do local, ele é operado fora, e lá dentro fica uma máquina circulando o corpo. O sangue, né? Então a circulação extracorpórea. Enquanto o cirurgião está lá operando o coração, porque ele não pode estar batendo. Como é que você vai suturar um coração ali dentro? Fica muito mais difícil. Então eles fazem esse processo todo. E a cirurgia robótica, o objetivo dela é fazer com que tenha a menor invasão possível. Mas no coração você precisa ter um espaço aberto e ser uma visão ampla. Então acaba que ainda não é uma realidade que conseguiu ser incorporada 100% na cardiologia. Mas é mais uma situação mesmo humana mesmo, porque tem todo um processo delicado, né, doutor? É muito delicado. A cirurgia ela costuma demorar bastante, tem toda uma equipe associada, além do cirurgião, tem o pessoal que faz com que a perfusão, que é essa máquina fique bombeando sangue, tem a pessoa que faz com que o coração também fique recebendo sangue, porque ele tem que receber sangue. Então é meio que um xadrez ali o tempo todo, uma engrenagem completa. Exatamente. Doutor, a gente já chegou aqui ao final do nosso programa, mas a gente pode fazer umas considerações. Queria que você falasse sobre a importância de cuidar desse órgão tão importante para o corpo humano, né? O coração. É tão importante que agora, você falando sobre a cirurgia que realmente que tira o coração, são coisas que a gente, né, que trabalha em outras áreas, que não vivencia isso, que a gente não tem isso, né, no dia a dia, que a gente fica assim, nossa, tira o coração para fazer a cirurgia, é uma coisa tão delicada e realmente é uma dádiva de Deus poder dar essa sabedoria para o homem para cuidar desse órgão importante. Eu queria que você falasse sobre a importância da gente procurar um cardiologista, independentemente de qualquer sintoma que se tiver, ou não tenho sintomas, estou saudável, estou bem, mas principalmente esses jovens aí que você falou muito do cigarro eletrônico, falou, e hoje em dia está uma epidemia, né,
os jovens aí curtindo essa questão do cigarro eletrônico, drogas, álcool, enfim. Queria que você deixasse o seu recado aí, que eu acho que é muito importante e bem-vindo para toda a sociedade, né? Porque o coração realmente tem sido uma das pautas mais faladas aí no meio da internet, principalmente. Exato. O coração ele funciona como uma bomba, é aquela engrenagem que faz com que todos os órgãos funcionem. Então, se a gente tem um coração que ele tem deficiência, se ele não bombeia o sangue de uma forma adequada, todo o organismo ele vai sofrer. O rim vai sofrer, o cérebro vai sofrer. Então, é fundamental que a gente cuide para evitar com que essas doenças aconteçam. Então, para a gente cuidar, a gente precisa desse acompanhamento próximo. Procure um cardiologista de confiança. Além de cardiologista, nós somos médicos clínicos, então a gente faz outra residência antes da residência em cardiologia em si. Então a gente é especialista em saúde do idoso, saúde do adulto, né? E quando a gente fala de adulto, a gente costuma fazer uma avaliação completa, porque às vezes a alteração não é só no coração, às vezes a gente identifica, a partir de um check-up, de uma avaliação cardiológica, a gente identifica outras patologias, outras doenças e encaminha também para os colegas especialistas seguirem. Então é importantíssimo pessoas que queiram praticar atividade física, antes de fazer essa atividade física, procurar um cardiologista, simular, porque a gente tem exames que simulam a atividade física, como o teste ergométrico, que é a própria esteira, simular esse esforço para ver se está tudo ok. Pessoas que vão fazer uma cirurgia, é um outro cenário que é importantíssimo a gente procurar um cardiologista, porque vai ser nesse momento que a gente vai fazer a avaliação cirúrgica, que é o risco cirúrgico, que vai detectar a chance dessa pessoa ter uma complicação lá dentro da cirurgia. Pessoas que queiram se cuidar melhor da saúde. Então, o cardiologista ele deve ser toda pessoa deve ter um cardiologista de confiança e estar lá pelo menos uma vez por ano visitando ele para fazer com que seu corpo, de uma forma geral, funcione. E a gente tem que prevenir as doenças não só antes delas acontecerem, a gente tem que prevenir as situações graves de cada doença. A gente tem que prevenir que uma hipertensão gere um infarto ou gere um AVC. A gente tem que prevenir que uma hipertensão gere um infarto que vai levar a uma insuficiência cardíaca, que é a via final de todas as doenças. Então, enquanto a gente está bem, que a gente consegue sair de casa, que a gente consegue respirar sozinho, consegue andar, procure seu médico. E existem outras formas também de cuidar do coração, falar, mas é muito difícil conseguir um cardiologista. Você pode ir num posto de saúde, você pode procurar um médico de família, e esse médico de família também fazer uma avaliação clínica, ver se você precisa realmente passar por um cardiologista, ele também está apto para saber se sua saúde está funcionando tudo bem, ou se precisa de uma avaliação de especialista. Então, não deixe a situação falar que você não pode se cuidar. Você deve se cuidar e você vai se cuidar, assim como você é preocupado em se cuidar de outros órgãos. As mulheres são muito preocupadas em fazer o PCCU, que é o preventivo todo ano. Tem que virar um hábito e todo mundo tem que começar a ir ao cardiologista e a gente procurar detectar essas doenças ali no início ou evitar que elas aconteçam. Então, estamos sempre de portas abertas para pessoas que estão tentando se cuidar. A gente está lá para dar as orientações que devem ser feitas e cuidar desse órgão que é fundamental para a saúde do corpo todo. Doutor, seu atendimento, sua clínica, você tem um atendimento específico? Isso, eu tenho meu consultório particular, Isso. né? Podem me seguir no meu Instagram, que é o DR, Dr. Antônio Cardio, DR Antônio Cardio, e lá vai ter todas as informações para como chegar até mim no consultório particular. Eu também atendo no SUS, mas aí já é um atendimento voltado para insuficiência cardíaca, que é aqueles pacientes que já têm um acometimento cardiológico muito grave, pacientes que estão prestes a ir para transplantes ou já foram transplantados. No SUS já é específico dessa área, mas na vida particular, eu atendo toda a cardiologia geral. Estou aguardando todo mundo que queira ser cuidado. Tá ok, doutor. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Edna.